aquela comemoraçãozinha, aquele abraço lá, isso convenceu. Ó, veja só, eu respeito todas as opiniões, mas o que o Vampeta fala, eu sei com quem o Vampeta anda, conheço algumas pessoas, outras eu ouço o que o Vampeta fala, e já ouvi também essa história do Gabigol, que é um cara de difícil relacionamento, e o que o Tite disse. Então, o Gabigol pode falar o que quiser, que má pessoa, que é má pessoa, tal, tal, tal. Não me convenceu isso, não. Não me convenceu. Eu prefiro ouvir o que os boleiros disseram sobre o Gabigol e o Tite. E eu conheço bem também o que o Tite pensa de bola e o que ele gosta de comportamento de jogador no dia a dia no grupo. O Tite já afastou cara que arrebentava em treino porque ele era ruim de dia a dia. Eu lembro que o Jorge Henrique falou uma mentira no Corinthians e colocou um estado febril de um filho dele. E o Jorge Henrique acho que era um cara importante no dia a dia do Corinthians, né? Sim. E no time também, que voltava acho que um pouquinho pra marcar lateral. O Tite gosta um pouco disso, né? De cara que Taticamente, marca. ele era fundamental no time. O Tite deu área nele, né? Falou, comigo você não vai jogar mais. Porque começou a mentir, inventar desculpa pra ir pro brega, pra ir pro rebola saia e colocar filho com febre, filho com cachumba, filho com dor no pé. O Tite, área, você não serve mais. Então, vamos acreditar um pouquinho também no que esses caras falam. Essa comemoração aí... o cara quando passa recibo assim parece que fala mais que era verdade o que falaram, né? O Gabigol ele foi convocado pelo Tite lá em 2016, né? Na primeira convocação do Tite. E o que muita gente fala, e que é o que o Vampeta falou nos bastidores, que nos bastidores ele também, no dia a dia, naquela vez em 2016, parece que ele não agradou muito. Agora parece estar tudo bem, assim, que ele está desde a primeira convocação desse ano, né? Esse ano ele esteve em todas. Então o que o Vampeta falou é uma coisa referente a 2016 e o Tite o trouxe de volta e parece que agora melhorou, tá tudo né? bem, assim, tá mais maduro. a convivência esse ano, o Gabigol jogou todas, esteve em todas, jogou todas não, esteve em todas as convocações esse ano, parece que agora Foi pro Vampeta aquele lá, né, Bruno? Só pode ter sido uma pessoa aqui. Foi pro Vampeta. Eu até mandei uma mensagem pro Vampeta se ele quer falar alguma coisa aqui, se ele quer gravar alguma coisa. Ô, Vamp, sem ser nada de daí, manda alguma coisa aí, Vamp. Vai, e aí coloca um ponto final nessa história aí. Sim. E pô, Vampeta, Espímpolo, quando o Hulk fica verde e rasga a camiseta, eu tenho medo, deixa assim. Tá certo, Vamp. Você tem medo do Hulk e depois você não dorme de noite. Mas continuo dizendo que tem gente criticando aí em rede social, tirando sarro, que o Gabigol teria mandado esse recado pro Vamp. Não sei se foi pro Vamp o recado ou não, até acho que foi. Mas eu continuo com a versão do Vamp. Eu acredito no Vamp, confio no Vamp. E o Vampeta tem um título que tu não tem, Gabigol. Campeão do mundo com a seleção brasileira. Você precisa comer muito arroz e feijão pra chegar ainda no que o Vampeta conquistou com a camisa verde e amarela. É um mimizento, né? A boleirada hoje, a molecadinha tá com uma... O Douglas Luiz falando do Neto... Pode falar ou não falar uma coisa com coisa de vez em quando, mas é um personagem, é um cara engraçado que eu dou risada com o que ele faz também. O Neto, gente da melhor qualidade, ajuda um monte de gente, mas virou uma mania hoje de ficar, não, porque não jogou. Vai estudar um pouquinho pra ver quem foi o Neto também. O Neto tem uma história, tem que ser respeitada, cara. Fez muita coisa bacana. E hoje, vocês podem até dar uma pitadinha nisso, eu sei que não tem nada a ver com a gente não tem nem que se meter na briga dos outros, mas hoje, pelo nível do futebol, hoje, se o Neto tivesse jogando futebol hoje, ele ia colocar um monte dessa mulambada, como o querido Israel Gímpio, que Deus o tenha, falava, no bolso. Inclusive você, Douglas Luiz, que o Neto hoje, pro nível da bola hoje, o Neto nadaria de braçada. Eu tô falando groselha aí. Bruno, Lian e Zé Manuel de Barros. Você viu bem o Neto, Zé, jogar? Foi um grande ídolo do Corinthians, jogou bem do Palmeiras, foi um grande jogador, sem dúvida alguma. Numa fase assim que, por exemplo, hoje ele veste a camisa da seleção e ia pra Copa do Mundo Hoje ninguém bate falta bem. Hoje todo mundo tem medo de chutar de média e longa distância. Jogador assim é raro. Hoje o cara ia nadar de braçada. O cara ia nadar de braçada. Tô falando groselha, Bruno? Pode me o Neto era um bom jogador, teve um ano brilhante em 90, né? Ele era bem irregular, assim, até na questão de se manter o peso, assim. Exatamente. Sim, ele tinha muita habilidade, né? Mas ele teve os seus altos e baixos. Ali é uma discussão. Acho que o jogador, quando é criticado, ele tem o direito de responder, né? O Neto falou do Douglas, falou do time do Douglas e o Douglas respondeu. Se eu fosse o Douglas, eu não responderia, porque o Neto tem um microfone todo dia. Então, tá bom, fala aí o que quiser, não tem problema. Então eu não responderia porque... Assim, o cara que tem um microfone, ele quer repercussão também. E o Neto tem muita repercussão. Então, quando o Douglas fala, ele tá se colocando todo dia pra tomar pancada no ar. Vai apanhar, então, assim, eu não falaria nada, mas eu acho que o jogador tem o direito de responder. Assim, quando é criticado, ele tem o direito de dar os argumentos dele, né?
Mas a gente vê aí uma coisa interessante, aí não é nem de ter quem tem razão, quem não tem. Mas, assim, o argumento, como hoje é o pensamento, né, do atleta e é natural pelo mercado, né? Uma coisa que eu achei interessante, não que eu concorde ou discorde, do que o Douglas respondeu no vídeo, né? Ele foi lá procurar a carreira do Neto na internet, pelo jeito. Ele falou, mas como assim ele tá falando? Ele nunca jogou em nenhum clube grande na Europa. E você vê que nunca jogou na Europa, né? Não falando nem time grande, eu acho. Você vê assim, como hoje o pensamento desses atletas mais jovens peraí, como assim? Como é que o cara pode ter sido bom se ele não jogou na Europa? Assim, é bem natural. E a gente entende o porquê que o cara sai, né? E na época do Neto não precisava jogar na Europa para ter esse status que o Neto teve, porque jogou muita bola no Corinthians, né? Que é um grande ídolo da história do Corinthians. Mas você vê que hoje, até na cabeça do mercado do futebol, o cara sai não só para ganhar mais, ele sai porque na cabeça dele se eu quero ser grande eu tenho que ir para lá. Não é só porque vai ganhar, também porque vai ganhar mais, só que é meio que assim, eu quero ir lá, ganhar mais está no pacote, é muito bom, mas eu quero ir lá porque se eu não for lá, minha carreira não vai ser completa. Na própria base, os jogadores de futebol de base já pensam na Europa, onde eu vou jogar na Europa. Em vez de fazer o futebol aqui primeiro, se consolidar, mas não, já querem ir logo E voar. não conhecem a história. Tipo, também a gente tem que dizer uma coisa também, ninguém é obrigado. O jogador tem que fazer gol, tem que jogar bola, o goleiro tem que defender. O cara não tem que conhecer a história. Claro que revolta a gente. Não, mas é duro um cara que joga futebol não conhecer nada da história. Eu sei que a gente fica revoltado. Aí como é que a gente vai cobrar a inteligência você não pode, tática, cognitiva, não, de conhecer... que tem que ter pra jogar bola hoje em dia? De conhecer a história. O cara vai chegar pra jogar no São Paulo, por exemplo... O cara não tem a obrigação de conhecer a história de São Paulo. Não adianta ele ficar revoltado. É porque é assim, Zé, hoje. E a maioria hoje não é conhece assim. mesmo. Não conhece nada. Você entendeu? Hoje, você é obrigado, o cara vai chegar para trabalhar na Jovem Pan. Zé, a gente, por tradição, por apaixonado pelo meio que a gente trabalha, você conhece. Mas hoje você não pode obrigar quem tá entrando hoje a cuidar. O cara, às vezes, não sabe nem o prefixo de onde ele tá trabalhando. Você entendeu? Tem cara que tá trabalhando na TV Globo e que canal pega? Não sabe. Você entendeu? Cruza com o Galvão Bueno. Quem é? E infelizmente, revolta, claro, pra quem gosta e pra quem tá no sangue, revolta. Mas você não pode obrigar o cara entendeu? O cara vai trabalhar na Volkswagen, ele não é obrigado a conhecer a história do Fusca. Deveria saber? Eu acho que deveria. Mas você não pode obrigar. Infelizmente, o Douglas demonstrou um desconhecimento de futebol enorme. Porque se ele fosse pesquisar um pouquinho, ele ia saber que o Neto foi um grande jogador, sim.